Amém. Então vamos dar continuidade agora com a palavra. Quem vai trazer para nós é o nosso seminarista Thierry. Vou trazer ele aqui. Boa noite, Thierry. Tudo bem? Boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim, tá ok. Vou passar a Amém. palavra para o Thierry. Amém? Amém. Boa noite, meus irmãos. Que Deus esteja com cada um de nós nesse segundo encontro de casais, dessa vez online. Nosso irmão já falou aí devido à pandemia e nós optamos então em continuar, mesmo proibido de estarmos reunidos nos nossos lugares onde nos reunimos, nós vamos continuar aqui por esse mecanismo, né, de rede social. E nós, então, agora pensaremos no tema que o que é mais importante no casamento. Eu queria que você começasse a pensar sobre isso, né? O que é mais importante no casamento, ou qual a coisa mais importante no casamento. Nós iremos trabalhar esse livro, né? Quando Pecadores Dizem Sim, de David Harvey, e nós seguiremos, então, a temática desse livro, e eu queria passar rapidamente aqui pelo sumário dele, né? Temos aí vários temas que iremos tratar. O que realmente importa no casamento iremos tratar hoje. Depois, acordando com o pior dos pecadores. Pode passar o próximo slide aí, viu, Cuco? A névoa da guerra e a lei do pecado, colocando a doutrina em prática, a misericórdia triunfa sobre o juízo, perdão pleno e gratuito, o cirurgião bisturi o cônjuge em pecado, graça resoluta sobre sexo e quando pecadores dizem adeus. Então, nós seguiremos esse cronograma aí hoje, de uma forma bem resumida, nós trataremos aqui do primeiro capítulo do livro, que trata do que realmente importa no casamento. Essa é a pergunta para a nossa reflexão nessa noite. O que realmente importa no casamento? Eu queria que você pensasse sobre isso, né? O que realmente importa no casamento. O propósito geral do livro, segundo o próprio autor, ele coloca que é tratar do problema do pecado é a chave para termos um casamento bem-sucedido. Ele vai discorrer sobre esse assunto em todo o livro e durante todos os capítulos, e ele vai sempre enfatizar que tratar do problema chamado pecado é a chave para que eu e você tenhamos um casamento bem-sucedido. E um outro objetivo do livro é que Deus está, segundo o autor, pode ficar no outro slide lá, pode voltar ao outro slide aí. Ele está dizendo que Deus está transformando a nós pecadores. E esse processo de transformação aponta para uma finalidade gloriosa, que é tornar-nos mais parecido com o seu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, para o autor do livro, a forma como eu e você, que somos casados, lidamos com o pecado e tratamos o pecado é a chave para que tenhamos um casamento próspero, um casamento bem-sucedido. E ele vai discorrer durante o livro essa tese de que nós devemos e nós estamos passando por um processo de transformação. E ele vai dizer que o ápice desse processo, que o clímax, o ponto mais elevado desse processo e o objetivo desse processo em que eu e você estamos sendo transformados dia após dia é nos tornarmos pessoas, homem e mulher, parecidos com o Filho de Deus, parecidos com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, voltando ao tema que iremos tratar nessa noite, o que realmente importa no casamento. Ele vai contar uma história no primeiro capítulo, ilustrando isso, em que um casal de jovens está se direcionando ao altar, e então, quando o mestre de cerimônias faz aquela pergunta, há alguém aqui contra esse casamento? Alguém aqui sabe de alguma coisa que pode encerrar aqui essa cerimônia? E então, alguém lá do fundo, o senhor abre a sua boca e diz assim, olha, será que esse casamento vai dar certo? Será que esse casal realmente estão preparados para se casarem?
Pode passar o próximo slide aí, Cuco. E aí o que acontece? Ele vai responder, ele vai dizer que alguém no meio daquela cerimônia diz assim, olha, esse casamento não pode dar errado, esses jovens estão completamente apaixonados uns pelos outros. Outra pessoa ao fundo grita e fala assim, olha, não tem como esse casamento dar errado, porque há compatibilidade entre o casal, eles se encaixam de uma forma perfeita, um completa o outro. Outra pessoa diz o seguinte, esse casamento tem como dar certo, sim. Afinal de contas, esses jovens são de boas famílias, são bem educados, foram bem educados, e eles estão prontos para casar. Uma outra pessoa, ao ouvir a pergunta desse senhor, que perguntara se esse casamento iria dar certo ou não, responde o seguinte, olha, esse casamento vai dar certo. Você conhece o poder econômico desse casal? Você sabe, você conhece a condição financeira que esse casal tem? E então uma outra pessoa argumenta, olha, esse casamento vai dar certo. Afinal de contas, esse casal de jovens leram muitos livros, né, sobre casamento. Mas será que, de fato, o que realmente importa no casamento é a paixão? Será que, de fato, o que realmente importa para o casamento dar certo é a compatibilidade, ou seja, um cônjuge relacionar-se de forma perfeita com o outro, encaixar as ideias, propósitos, pensamentos? O fato de eles serem de boas famílias, isso garantirá o sucesso desse casamento, garantirá que esse casal irá separar-se só na morte? Será que o fato de nós lermos bons livros e termos uma boa condição financeira garantirá o sucesso e fará com que nós permanecemos casados? E então, o autor vai dizer o seguinte, que amor, compatibilidade, uma forte história familiar, um bom planejamento financeiro, conhecimento e uma fé comum, cada uma dessas respostas, de fato, é útil ou é um componente crítico para um casamento próximo. Pode passar o slide. Então, o autor está tratando aqui, dizendo que essas marcas, essas características, essas evidências, amor um pelo outro, né, a questão da compatibilidade, ou seja, ideais de propósitos, ideais de plano de vida, a mesma fé, uma forte história familiar, ou seja, tanto o homem como a mulher serem oriundos de famílias que educaram bem eles, e isso tudo contribui para que tenhamos um casamento próspero. Mas, sobre todas essas coisas, o autor, nesse primeiro ponto, o que realmente importa para que tenhamos um casamento próspero, no próximo slide, ele vai dizer o seguinte, que para que nós tenhamos um casamento sólido, um casamento forte, um casamento que tenha prosperidade, eu não estou falando aqui prosperidade no aspecto financeiro, mas um casamento que suporte as tempestades, um casamento que suporte os dramas da vida, os dilemas, as dores, as crises, as discussões, os problemas que irão surgir no decurso do casamento. Para Deus, o que importa e o que é mais importante para o casamento é o que eu e você acreditamos sobre a pessoa de Deus. O que eu e você conhecemos sobre Deus. O quanto eu e você conhecemos sobre o ser de Deus. Isso irá determinar de forma profunda, de forma crucial, de forma essencial, o que a qualidade do nosso casamento. Ele vai dizer que para que tenhamos um casamento estruturado, sólido, forte, resistente, tem a ver literalmente e de forma objetiva e muito prática na nossa vida, o quanto nós conhecemos a pessoa de Deus, o quanto nós nos relacionamos com Deus, o quanto nós acreditamos sobre Deus. E então ele segue dizendo no seu livro, o que realmente importa no casamento. Pode passar o slide aí para o pessoal acompanhar. A maneira pela qual nós, marido e mulher, construímos o nosso casamento
dia a dia, mês a mês, ano após ano, dirigimos o nosso modo de pensar, a forma com que eu e você falamos e agimos, determinam como vivemos o nosso casamento. É modelada fundamentalmente por aquilo que conhecemos sobre Deus. Ou seja, a forma como eu falo, a forma como eu me expresso, a forma pela qual eu estou moldando o meu casamento, isso tem a ver diretamente com aquilo que eu conheço de Deus. Ou seja, quanto menos eu conheço sobre o ser de Deus, mais distante eu vou estar do propósito ideal do casamento. Por que o autor diz isso? Porque o autor do casamento é Deus. Isso está aqui em Gênesis 2, verso 18, quando disse Deus: não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja compatível, que lhe seja idônea, que lhe seja, que complemente o significado da sua vida. E então Deus constrói e cria ali a mulher, e entrega a mulher para o homem, e ambos casam, e isso é o casamento. Ou seja, eu e você precisamos lembrar ou entender nessa noite que a que mais importa do casamento é o que eu conheço sobre o ser de Deus. Porque quem criou o casamento foi Deus. Ele é o autor dessa instituição. Percebe? Quando você vai numa loja e você compra um eletrodoméstico que você nunca usou ele antes e você não sabe como aquele eletrodoméstico funciona, todo eletrodoméstico ele vem acompanhado de um manual de instrução. Imagine você nunca usou aquele eletrodoméstico e você descarta o manual de instrução e você liga ele numa tomada 110 e depois ele começa a fumaçar e queima e para, nem funciona, né? Porque queimou. E depois, então, você pega o manual e descobre que a voltagem daquele eletrodoméstico era 220. Mas porque você não deu importância ao manual e você desprezou e jogou fora, e você foi precipitado e já ligou aquele eletrodoméstico que você comprou, ele queimou, ele deu errado. Ele perdeu a utilidade. Por quê? Porque você desprezou o manual. O que o autor está tratando aqui é o seguinte: Deus criou o casamento e ele deixou o manual para que eu e você pudéssemos conhecer sobre Deus. É a Bíblia Sagrada. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então perceba, a maneira pela qual eu e você falamos, agimos, nos comportamos, está diretamente ligado ao quanto eu e você conhecemos de Deus. Quanto menos eu e você conhecemos sobre o ser de Deus, mais mancada a gente vai dar no casamento. Mais erros nós iremos cometer no casamento. Mais enfraquecido o nosso casamento se tornará, porque nós não conhecemos o Criador do casamento, que é o próprio Deus. Diante disso, o autor, no próximo slide, vai dizer o seguinte, que, em primeiro lugar, nós devemos colocar as coisas principais no nosso casamento. E quais são as coisas principais no nosso casamento? É colocarmos cada coisa no seu devido lugar. E a visão bíblica sobre o casamento é o que fará toda a diferença em nossas vidas de marido e mulher. Porque se nós desprezarmos o manual sagrado de Deus para nós, que é a sua palavra, o nosso casamento vai ser enfraquecido. Nós não saberemos lidar com os desafios do casamento. Por isso os casais estão se separando. Por isso há muitos divórcios na nossa sociedade e até mesmo dentro das nossas igrejas. O índice de divórcio está aumentando cada ano que passa. O aumento de divórcio nas igrejas aumenta mais porque as pessoas, mesmo na igreja, têm jogado fora, têm desprezado o manual da vida e do casamento, que é a palavra de Deus. Então, perceba, eu e você precisamos construir juntos a visão bíblica correta do casamento. E isso fará toda a diferença na nossa vida. Precisamos entender que o casamento não é para satisfazer o nosso prazer sexual. Precisamos entender que o casamento não é para tornar o nosso coração feliz. Precisamos entender que o casamento não é para nos completarmos, porque Cristo não casou e ele era completo.
porque ele tinha Deus, ele tinha a presença de Deus na vida dele. Então, perceba, você precisa entender o que é o casamento. É uma instituição divina, Deus criou o casamento para que nós tenhamos, sim, prazer, para que nós possamos gerar filhos e para que a sociedade veja em nós que somos casados um reflexo de Deus, da glória de Deus. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, no próximo slide, o autor vai tratar aqui sobre o alicerce do casamento. O alicerce do seu casamento é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade de Deus para a nossa vida. Deus criou o casamento e escreveu o manual de operações e mostra-se fiel em explicá-lo. Ou seja, nós precisamos meditar na palavra de Deus. É na Bíblia que nós vamos encontrar que o marido deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. É na Bíblia que nós vamos encontrar qual é o papel do homem no casamento, qual é o papel da esposa no casamento. É na Bíblia que nós vamos encontrar que o marido deve ser fiel à sua esposa, que a esposa deve ser fiel ao seu marido. É na Bíblia que nós vamos encontrar que nós devemos perdoar uns aos outros no casamento, que nós devemos suportar uns aos outros, buscarmos conhecer uns aos outros. Então, perceba, o alicerce do seu casamento não é a sua paixão. O alicerce do seu casamento não é o seu trabalho, não é o seu salário, não é a sua condição financeira, não é a sua beleza, mulher, não é a sua beleza, homem. Há muitas mulheres que pensam que se manter os corpos sinuosos, os corpos como de modelos, de manequins, isso fará o seu casamento feliz. Isso é ilusão. Há homens que pensam que se trabalhar o dia inteiro, igual um maluco, e colocar as coisas dentro de casa, e pagar as contas, e sustentar a sua casa, isso é suficiente. Não é. A Bíblia, ela é a verdade de Deus para a sua vida e para o seu casamento. O nosso casamento deve estar fundamentado na palavra de Deus. É a palavra que mostra onde estamos acertando e onde nós estamos errando. E por isso eu e você precisamos consultar a palavra de Deus todos os dias, meditar nela todos os dias, para que possamos construir um casamento alicerçado e fundamentado na verdade de Deus. E, por fim, o autor, nesse primeiro capítulo, ele vai trazer para nós aí no próximo slide que a fonte do seu casamento é o Evangelho. Perceba, a base é toda a Escritura, e ele vai fazer uma distinção aqui da Escritura para o Evangelho, e eu vou explicar o porquê que ele faz essa distinção. Ele vai dizer para nós que o Evangelho, ele é o âmago de toda a Bíblia, que o Evangelho é, para o autor, o ponto elevado da Escritura. Por quê? Ele vai dizer o seguinte, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, o homem e a mulher estão vivendo em plena comunhão com Deus. Estão vivendo em plena harmonia um com o outro. Não havia erro, não havia necessidade de perdoar, não havia pecado, não havia traição, não havia adultério, não havia maldade, não havia desentendimento. Eles eram perfeitos e tinham um perfeito relacionamento um com o outro e com o seu Criador. Mas a partir de Gênesis 3, o pecado entra, distorce a realidade e começa a crise no casamento. O homem começa a acusar a mulher de ter pecado, e eles começam a acusar uns aos outros, começam a fugir da presença de Deus, se escondem, e começam os problemas e as crises. E esses problemas no casamento só vão terminar na volta de Cristo, quando Jesus Cristo voltar e levar a sua igreja aos céus, e então acabará as crises e os problemas no casamento. E então ele vai dizer, o autor vai dizer que a fonte do nosso casamento é o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a boa notícia de Jesus para restaurar o nosso coração que foi acometido pelo pecado. Por que você briga com a sua esposa? Porque o seu coração é pecador. Por que você briga com o seu marido? Porque o seu coração é propenso ao pecado, a errar, a mentir, a trair, a ficar irado, a ficar com raiva, a ficar sem conversar um com o outro, dias e dias.
a endurecer-se para não perdoar. É por isso que tem crise no relacionamento. É por isso que os casais brigam, é por isso que os casais discutem, é por isso que os casais, às vezes, se alteram uns com os outros, porque o nosso coração é dominado pelo pecado. E é por isso que o autor está dizendo que a fonte do seu casamento deve ser o Evangelho. Porque quando eu e você temos um encontro com o Evangelho mostra para nós que somos pecadores, mostra para nós que o nosso coração é propenso para o pecado, mas mostra para nós que através de Cristo Jesus, o nosso coração pode ser restaurado. Que em Cristo Jesus o meu coração pode ser transformado. Que em Cristo Jesus eu posso ganhar um novo coração. E esse coração agora em Cristo está propício para perdoar. Está propício para ser perdoado. Está propício para dominar o pecado. Está propício para não ser mais agressivo. Para não errar mais com a esposa. Para não errar mais com o marido. Para não discutirem mais por coisas banais, por coisas fúteis, por coisas que não valem a pena. Então, percebam, o autor está dizendo que a fonte do nosso casamento é o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus vem criar em nós uma nova vida, uma nova disposição, um novo homem, uma nova mulher. Agora nós, através do Evangelho de Jesus, no nosso casamento, nós podemos perdoar uns aos outros. Nós podemos aprender com Cristo a sermos mais mansos, mais humildes, porque todos nós agora reconhecemos que somos pecadores. E essa aí é a ênfase do autor desse livro. Quando pecadores dizem sim, você precisa lembrar sempre que você casou com um pecador. E você precisa lembrar sempre que você está casado com uma pessoa que é suscetível para errar. Mas o Evangelho deve ser a fonte do seu casamento. E nós devemos estar prontos para perdoarmos uns aos outros, para ajudarmos uns aos outros, para darmos as mãos uns aos outros, para olharmos para Cristo e lembrar que assim como Cristo nos perdoou sendo nós pecadores, eu preciso perdoar a minha esposa quando ela errar. A minha esposa precisa me perdoar quando eu errar. E aí nós teremos um casamento fortalecido, porque quem vai ditar as regras da minha casa não é o homem, não é a mulher. Quem vai ditar as regras da minha casa é o Evangelho de Jesus, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre deve prevalecer no nosso casamento. E por fim, aí no próximo slide, já caminhando para o nosso fechamento aqui, dessa noite, o autor vai dizer que o foco do nosso casamento é a glória de Deus. Ele vai dizer no livro, nesse primeiro capítulo, que a pessoa mais importante do casamento não é a noiva e não é o noivo. Não é o pai, não é a mãe, não é o sogro, não é a sogra, não é a família. A pessoa mais importante do nosso casamento é o Senhor, é Deus. E aí o autor vai colocar o casamento como uma parábola. A parábola, para quem está nos ouvindo aí pelas redes sociais, que não sabe o que é isso, a parábola é uma figura de linguagem, uma história que nós narramos, que nós contamos para ensinarmos princípios. E nesse contexto aqui de casamento, para a glória de Deus, o autor diz o seguinte, ele diz que quando o homem casa com a mulher, ele está refletindo na terra a união de Jesus Cristo com a sua igreja. E ele vai citar Paulo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, grande é o mistério que eu digo para vocês, né? A união do homem com a mulher, a união de Cristo com a igreja. Perceba, meus irmãos, o casamento, o foco é refletirmos a glória de Deus, assim como Jesus chama a igreja de sua noiva e se coloca como noivo da igreja, ou seja, o que é um noivo? É alguém que tem uma aliança, é alguém que tem um compromisso, é alguém que tem um objetivo, que tem a unidade, que tem propósito, que tem missão, que fala a mesma língua, que tem o mesmo ideal, que andam juntos, dormem juntos, comem juntos, passeiam juntos, se divertem juntos e se alegram juntos. Perceba, assim como Jesus Cristo está unido à sua igreja de uma forma inseparável, indissolúvel, uma forma que não há como separar Jesus da igreja, Deus está falando para nós que o nosso casamento é inseparável. Deus que criou o casamento. O casamento é algo muito sério. Não brinque com o casamento.
Não brinque de estar casado. Não ache que você casou porque você encontrou uma princesa. Não ache que você casou porque você encontrou um príncipe. Não. Você casou porque Deus criou isso. A família é o maior investimento de Deus na terra. É o que há de mais sagrado no universo do mundo. Tanto é verdade que quando nós casamos e depois de algum tempo nós vamos gerar vida. A vida é gerada no casamento, através da concepção do homem com a mulher. Nós geramos a vida, assim como Deus gerou a vida no princípio. Nós, agora casados, temos o privilégio de refletir a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É quem Deus é. Assim como Deus criou todas as coisas e criou o ser humano, através de nós agora, Deus cria novos seres humanos. E o propósito de Deus é encher a terra de homens e mulheres parecidos com Ele, parecidos com Jesus, parecidos com o seu Filho, de forma que em nosso casamento nós temos o privilégio de refletirmos para as pessoas quem Deus é, através da forma que eu trato a minha esposa, através da forma que a minha esposa me trata, através da forma que nós nos relacionamos, através da forma que nós vivemos, através da forma que nós andamos, através da forma que nós tratamos o nosso casamento. Perceba como isso é sério, perceba como isso é importante, perceba como isso é glorioso. Deus nos dá o privilégio de fazê-lo conhecido através do nosso casamento, através do fato de estarmos unidos com uma pessoa. E assim como Cristo está unido à igreja, nós devemos estar unidos à nossa esposa e a esposa unida a nós. E aí, no último slide, nós vamos perceber que apesar de sermos pecadores, apesar de errarmos, apesar de falharmos, apesar de cometermos erros no nosso casamento, porque nós cometemos muitos erros no nosso casamento, não somos perfeitos e não queremos ser perfeitos. Não é isso que o Evangelho trata. O Evangelho não trata de pessoas perfeitas, mas de pessoas que reconhecem suas imperfeições e olham para Cristo, que é o perfeito, e tentamos nos parecer o máximo com Jesus, através da graça dele, que enche o nosso coração e que nos capacita, através do novo nascimento, para que sejamos parecidos com ele. E vamos perceber, eu não sei como está o seu casamento hoje, você que nos acompanha pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. Eu não sei como está o seu casamento, eu não sei o que você entende por casamento, eu não sei o que você está enfrentando no seu casamento, mas eu quero terminar dizendo para você que há uma esperança nova para você. É um novo começar para o seu casamento em Cristo Jesus. Eu quero dizer que há muita esperança para o seu casamento. Esperança que não vem de você, que não vem do seu poder econômico, não vem de uma plástica, não vem da estética, não vem de nada que é externo, mas uma esperança que vem do alto, uma esperança que vem do céu, uma esperança que brota da palavra, do evangelho para nós, uma esperança que é poderosa, essa esperança que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, quando ele estava naquela sepultura, é a mesma esperança que está disponível para você nessa noite. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode restaurar a sua vida. Deus pode restaurar o seu marido, a sua esposa. Deus pode restaurar o seu casamento através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Você só precisa crer nessa palavra. Você só precisa deixar e permitir que Jesus venha fazer morada no seu coração, na sua casa, na sua vida, e começar a aprender com Ele, com a sua palavra. E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas no seu casamento e na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nós vimos nessa noite o que é mais importante no casamento. O que é mais importante no casamento é o quanto eu e você conhecemos quem é Deus, quem é Jesus, qual é os princípios da palavra de Deus, o que é o Evangelho. Fica aqui o nosso convite para você visitar a nossa igreja agora, não, porque está fechada, né? Temos um novo decreto aí do governo, até o dia 28 de março estaremos de forma online, mas fica aqui o nosso convite. Obrigado a você que acompanhou até aqui essa palavra, essa
essa pequena palavra para nossa reflexão sobre o que é casamento. E amanhã teremos culto às 9 horas da manhã nas nossas redes sociais, tanto aqui na página da Igreja Presbiteriana Ebenezer, quanto na página da Igreja Presbiteriana de Itu. Fique o nosso convite, a partir das 9 da manhã, estaremos ministrando a palavra de Deus ao seu coração, e depois, às 19 horas, estaremos novamente ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar, depois eu retorno aí a palavra ao nosso irmão Cuco, que estará fazendo as considerações finais, agradecimentos, mensagens e participação de todos vocês. Se você estiver do lado do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, chame ele aí para perto de você, pegue na mão dele, abrace ele, fale que você ama ele, talvez tenha tempo que você disse isso, então é um momento oportuno, declare seu amor para o seu marido, isso é importante, declare o seu amor para a sua esposa, isso é importante, faça isso agora, abraço, beije, se for possível, e ore junto com ele agora. Eu queria orar abençoando a sua vida nesse momento. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo nosso casamento, pelas famílias, ó Deus, que estão acompanhando aqui a Tua palavra nesse momento. Nós queremos, ó Deus, louvar o Teu nome, porque foi o Senhor que criou a família, foi o Senhor quem instituiu o casamento, e foi o Senhor quem instituiu as regras do casamento. Por isso, Pai, nós oramos nesse momento e queremos, ó Deus, rogar ao Senhor as bênçãos dos céus sobre a família, ó Deus, sobre cada casal da Ebenezer, da Igreja Central de Itu, cada casal, ó Deus, que está nos acompanhando pelas redes sociais. Que a bênção do Senhor seja estendida sobre cada um deles. Ajude-os a lidarem com os dilemas, com os problemas, com as dificuldades, e, acima de tudo, que eles possam reconhecer que o Senhor é aquele que criou o casamento, e, portanto, o Senhor é o que há de mais importante no nosso casamento. Ajuda-nos a te conhecer, revela-te a nós, todo dia, através da tua palavra, ó Deus, e que possamos sempre buscar a tua presença, a tua direção. Ó Deus, obrigado, Pai, por essa noite tão abençoada e abençoadora sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor, Pai, possa renovar o nosso coração. Ó Deus, que a tua boa e poderosa mão nos acompanhe todos os dias das nossas vidas. Abençoa o nosso casamento. Ó Deus, abençoa as nossas vidas, Pai. Esta é a nossa oração e fazemos isso no nome de Jesus. Deus te abençoe.